Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto e Contraponto do Onconews. Eu sou Angélica Nogueira, do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e da UFMG. Estou aqui junto com o Glauco Baiocchi, meu colega, do AC Camargo de São Paulo. E hoje a gente recebe a doutora Pilar. A Pilar é diretora de corpo clínico do ICESP e oncologista da Regidor. E o Dr. Robson Ferrinho, que é radioterapeuta da BP. Muito bem-vindos. O tema de hoje são controvérsias no câncer de endométrio. Eu acho que essa doença é só controvérsia, né? Eu acho que não tem um tema mais apropriado. Eu vou começar pela incidência, que eu acho que tem algumas controvérsias importantes para a gente discutir. A Globocan liberou recentemente que serão 385 mil casos novos de câncer de endométrio por ano no mundo. No Brasil, é a 7ª causa de câncer na mulher, são aproximadamente 7 mil casos. E a nossa incidência é aproximadamente 6, 7 casos por 100 mil mulheres. E nos Estados Unidos, 25, 26 casos por 100 mil mulheres. A gente convive com as mazelas, mas a gente já convive com doenças de país desenvolvido. Queria ouvir dos colegas será que a gente está subestimando a nossa incidência de câncer de endométrio? Vocês têm alguma visão sobre isso? Doutora Pilar, o que a senhora imagina? Bom, sempre é possível ter algum grau de subestimação. Talvez nós estejamos subestimando um pouco o câncer, a nossa incidência, mas eu acho que quando a gente vai olhar o mapa da obesidade nos Estados Unidos, nas últimas 2 décadas, a gente vê que a obesidade aumentou de uma maneira enorme nos Estados Unidos. Hoje nós temos poucos estados onde não há um predomínio da população obesa. E a obesidade está diretamente relacionada ao câncer de endométrio pelo estado de hiperestrogenismo relativo aí que ela provoca. Quando a gente vai ver os dados de obesidade na população brasileira, apesar de ele vir aumentando nas últimas décadas, é muito inferior ao que nós observamos na população americana e ele é mais frequente, ela está mais importante aqui, principalmente na região sudeste, que é onde a gente tem mais câncer de endométrio. Então, eu acredito que talvez nós tenhamos menos câncer de endométrio mesmo, proporcionalmente do que a população americana. A população europeia tem menos câncer de endométrio também do que a americana, isso tem a ver provavelmente com essa obesidade, porque nós ainda não, felizmente, nós ainda não alcançamos os mesmos níveis de obesidade que a população americana, especialmente na pós-menopausa, que é quando ele entra como um fator de risco importante para o câncer de endométrio. Acho que essa é uma das explicações que a gente poderia dar para essa diferença importante que nós temos. Eu acho que, continuando na nossa discussão sobre as controvérsias do câncer de endométrio, eu acho que tem basicamente 2 pontos muito importantes que a gente pode levantar. Um primeiro ponto ainda é, por incrível que pareça, o papel da linfadenectomia no câncer de endométrio. E segundo, realmente o papel do tratamento complementar, com radioterapia e com quimioterapia. Apesar de nós termos já inúmeros estudos fase 3, tanto avaliando o papel da quimioterapia e da radioterapia como adjuvância, né, do tratamento do câncer de endométrio, ainda é extremamente controverso. Quanto maior o número de estudos vai saindo, mais confusão às vezes a gente tem. Em relação à linfadenectomia, a gente sabe que é muito claro que a maioria dos pacientes não vão ter linfonodos comprometidos, ele faz parte do estadiamento. É muito importante realmente a gente ter esse dado dos linfonodos. E tem ganho corpo nos últimos 10 anos o papel do linfonodo sentinela no câncer de endométrio, que inclusive tem uma boa acurácia, inclusive na paciente com doença de alto risco. Eu gostaria de saber a opinião da doutora Pilar como um oncologista clínico e o do Dr. Robson como radioterapeuta. Caso vocês recebam uma paciente que fez um linfonodo sentinela com diagnóstico do linfonodo sentinela bilateral e tiver um linfonodo comprometido, por exemplo, tá? Se vocês mudariam algum tratamento para essa paciente baseado na não ter complementado a linfadenectomia. Então imagine o cenário paciente com linfonodo comprometido e qual seria o seu raciocínio em relação a ela, em relação à adjuvância com quimioterapia, doutora Pilar? Bom, você está perguntando dentro do cenário do linfonodo comprometido. Sentinela comprometido, sem ter feito o restante.
Eu acho que essa é uma situação bastante difícil mesmo. Provavelmente eu acabaria avaliando os outros fatores de risco, invasão linfovascular, localização da neoplasia, idade do paciente, e tenderia a fazer o tratamento adjuvante por ter o linfonodo sentinela comprometido, e eu não sei o restante, mas acho que essa é uma questão muito complicada. Eu entendo o sentinela como eu acho que assim, nós aprimorarmos as decisões baseadas no sentinela, eu acho que é uma questão importante no câncer do endométrio, por causa da qualidade de vida da paciente. A paciente com linfadenectomia e posteriormente com radioterapia adjuvante, elas têm um linfedema muito importante, muito significativo, e pode ser atrapalhar a qualidade de vida e inclusive atrapalhar nas atividades de vida diária dessas pacientes. Então, acho que o caminho é esse. Sim. Mas a minha tendência seria assumi-la como linfonodo comprometido, ponto, e tender a fazer um tratamento adjuvante mais completo com quimioterapia, e não necessariamente submetê-la a todo o esvaziamento. E Dr. Robson, a opinião do senhor? Se o senhor tiver, por exemplo, um paciente que seria considerado um risco intermediário alto, onde pelos estudos faria somente bracterapia de cúpula vaginal. Se ela tivesse linfonodo sentinela comprometido, lógico, o senhor faria sempre a externa nessa paciente ou não? Bom, olá Glauco, olá Angélica, prazer estar com vocês aqui no OncoNews, né? Só autoridades em oncoginecologia, tá? É muito bom. Mas assim, o linfonodo sentinela, obviamente, ele já passa a ser um estádio 3, então você vai pressionar como no estádio 3, e aí está entrando no contexto tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, e qual seria essa melhor sequência. É óbvio que a radioterapia ela é imprescindível, ela tem que entrar, né? O único estudo que tentou, nos últimos tempos, foi o GOG 251, que foi apresentado na ASCO ano passado, e teve um braço só com quimioterapia, e o outro braço com radioquímio, e a sobrevida foi igual, mas o braço que não entrou na radioterapia teve mais recidiva pélvica e periaórtica. Então a radioterapia ela tem importância no controle pélvico, e ela não muda a sobrevida, mas ela nunca mudou a sobrevida, nem em estádios iniciais. Isso foi mostrado pelo GOG92, pelo PORTEC-1, mas ela tem um importante papel na dimensão da recidiva local regional, que, embora não tenha impacto na sobrevida, porque provavelmente esses pacientes são resgatáveis, ela dá um impacto muito negativo à recidiva na qualidade de vida. Então, obviamente, essa paciente, no segundo momento, pós-quimioterapia ou durante a quimioterapia, a radiopélvica, ao meu ver, ela é primordial. E eu concordo que ainda é uma controvérsia, mas eu queria só acrescentar algo, porque os dois principais estudos que nós temos de radioadjuvante, que é o GOG99 e o PORTEC-1, o GOG usou a linfadenectomia e o PORTEC-1 não foi feita a linfadenectomia. Os resultados são mais parecidos. Mas quando você vai dosar, se você vai fazer só a bracterapia ou a rádio, você não é obrigatório ter a linfadenectomia, mas o consenso da ASTRO, que foi publicado como um guia prático, ele diz que aqueles riscos intermediários, como por exemplo o grau 1 e 2, com mais da metade do miométrio, se você tem uma amostragem linfonodal, linfonodo sentinela, uma linfadenectomia que está negativa, você tem muito mais segurança em indicar só a bracterapia. Então eles nos direcionam bastante nesse sentido. Um passinho atrás, Glauco, quem que é a paciente que a gente vai poder não ver o linfonodo? Essa paciente operada, que grau de doença inicial que você fala que a gente não vai precisar de fazer nem sentinela? É uma paciente que um endometriose, grau 1, grau 2, com infiltração menos da metade. A grande dificuldade que se tem... Tamanho tumoral, 2 centímetros, você coloca no seu cálculo? Se usava muito 2 centímetros pelo critério da Mayo Clinic, mas existe um grande problema, eu acho que atualmente com critério de 2 centímetros, que seria a esteroscopia com ressecção de parte desse tumor, inclusive. A Mayo Clinic, pelos dados da Mayo, independente de invasão angiolinfática, o tamanho de 2 centímetros eles argumentam como importante. Mas a minha impressão é que o tamanho ele é mais importante por causa da possibilidade de ter invasão angiolinfática, que é o principal fator de risco para linfonodo comprometido, e não o tamanho propriamente dito. O grande problema dessa decisão é a congelação, que realmente a qualidade da congelação, na maioria dos centros, ela não nos traz esse dado de invasão profunda do miométrio com uma acurácia como a gente deveria ter. E daí o sentinela ele vem também como um método de você já ter estadiado esse paciente, né? É um paciente, e o que se tem crescido muito é a ideia de você fazer o sentinela e você, na congelação, se você estiver disponível, você decidir se você, por exemplo, caso não migrasse para um dos lados, se você continuaria fazendo pelo menos a linfadenectomia daquele lado que não migrou.
ou se você já pararia por aí. É usar as duas coisas como avaliação, né? Eu acho o ponto muito controverso é a indicação da paciente com maior risco. Eu acho Sim. que o Portec 3 e o GOG 258 tentaram responder essa pergunta, e a divergência nos braços controles dos dois estudos nos mostram tanto que esse assunto é controverso. Então eu queria ouvir dos dois colegas, né, um radioterapeuta, um oncologista clínico, o que vocês acham do braço controle do Portec, que era só radioterapia, num cenário que tinha até linfonodo positivo, e o braço controle contralateral do estudo americano era quimioterapia. E no final das contas, o que vocês trouxeram para a prática de vocês? É radioquímio nessa paciente, por exemplo, no estágio 3? É só quimioterapia, é só radioterapia, visto que não houve tanta diferença entre os braços? Gostaria de ouvir a opinião dos dois. Bom, na verdade, nessas situações, você tem dois estudos importantes, porque envolve quimio e radioterapia, essa sequência, nesses dados mais avançados. O Portec 3 ele foi negativo. No entanto, porque o Portec 3 entrou estádios 1 e 2 de alto risco e estádio 3. Quando separa o estádio 3, a sobrevida livre de recorrência, ela foi superior entrando na quimioterapia. Então, a radioquimioterapia para o estádio 3, eu acho que ela mostrou que ela é fundamental, embora sem muito impacto sobre a vida global. Tem um outro estudo que é o GOG 249, que foi apresentado na ASCO ano passado, que é quimio seguida de BRAC, ou seja, vamos tirar a rádio externa, e o outro é a rádio externa. E realmente não houve diferença sobre a vida global, mas a rádio externa ainda conseguiu diminuir a recidiva longo regional. Então, eu acho que a melhor combinação em estádio 3 hoje é quimioterapia, combinada com a rádio, depois uma quimioterapia mais efetiva, mas a rádio, depois cabo e paclitaxel, a critério de vocês, ou fazer a sequencial, como a maioria, acredito, de vocês fazem hoje, que é carbo e paclitaxel, e depois seguido de radioterapia. Mas eu não abriria mão ainda da radioterapia pélvica por uma questão do controle pélvico, não tanto com impacto em sobrevida. E doutora Pilar, aproveitando esse gancho, qual seria a preferência da senhora no caso do estádio clínico 3? Você vai fazer a carbotaxol, os 6 ciclos, seguido da radioterapia, ou fazer dos modelos do Portec com concomitância? A radioterapia, iniciar com a radioterapia com concomitância e depois seguir com a química. Bom, para a gente que faz, é muito difícil você conseguir fazer uma quimioterapia completa, sem redução de dose, respeitando os intervalos apropriados de 3 semanas, num paciente que acabou de irradiar a pelve. Isso mesmo com conformacional, com um bom desenho. Os pacientes agudamente, elas têm muita leucopenia, têm muita plaquetopenia e é muito difícil. Considerando que você está pensando no controle, não só no controle local, está pensando também no controle sistêmico, eu acho que a gente assumiu no ICESP que nós começamos com a quimioterapia, nos pacientes que têm indicação de quimio e radioterapia, nós começamos com a quimioterapia e deixamos a radioterapia a seguir da quimioterapia. Com isso, nós conseguimos fazer os 2 tratamentos completos. Para os pacientes estadio 3, a gente tem indicado o tratamento completo para quimioterapia, seguida de radioterapia para todos esses pacientes. Agora, os estadios 2 é que eu acho que é a grande questão. Em algumas pacientes que têm critérios de alto risco, que a gente coloca no risco intermediário alto, eventualmente a gente tem indicado a quimioterapia também, mas acho que esse continua em aberto e a gente não posso dizer que não fazemos para ninguém, mas a gente reduziu muito a indicação de químio adjuvante. Agora, a sequência, eu acho que essa é uma questão que só um estudo randomizado que fizesse uma sequência versus a outra que poderia responder essa questão. Agora, francamente, eu acho muito pouco provável que haja diferença na ordem, né? Considerando-se que você não tem diferença de ganho de sobrevida. Na verdade, você tem uma diferença, a questão que você está relacionada com o controle local. Então, a gente acabou assumindo essa sequência e pronto. Acho que para reforçar essa escolha da químio antes, no estágio 3, no estudo do GOG, as pacientes que fizeram químio pós, elas tiveram mais recidiva à distância. E isso fortalece, então. A gente já tinha o dado do GOG de que químio era superior a rádio isolado, e agora nesse estudo em que a gente combina as modalidades, eu concordo também, além da toxicidade, essa questão da gente proteger à distância uma paciente que é de mais alto risco. E agora vai mudar tudo, né? A gente acha que a gente tem algum conforto e vem o TCGA, faz uma nova classificação, aquela classificação que vinha desde a década de 80, ela está sendo revista.
E aí, com essa nova classificação, com 4 subtipos pelo menos, o que mudou na prática hoje, ou a gente tem que esperar os estudos terem incorporado esses critérios? Vocês já têm usado algum desses itens da nova classificação para a escolha de tratamento, Dr. Robson? Não, Angélica, ainda não. Isso é muito precoce, a gente precisa de dados mais maduros, tudo, e estratificados, né? O que a gente segue hoje é o guia prático da Sociedade Americana de Radioterapia, onde eles estratificam ainda o estádio clínico, a invasão do miométrio, o grau histológico, e vai para aqueles graus intermediários, as idades acima de 60 anos, e invasão linfovascular para essa classificação. Então isso já está muito bem determinado, e o estado 3, que já começa a considerar o tratamento sistêmico. Eu acho que dentro dessas questões novas, o que realmente a gente pode dizer que, acho que talvez um conhecimento um pouco mais consolidado, é o subgrupo específico de pacientes com instabilidade de microsatélites. Eu acho que isso sim, esse talvez nós já poderíamos transpor para a prática médica. Agora, eu acho que a nova classificação ainda precisa ser testada em grandes estudos para você conseguir entender exatamente no que ela modifica, além dos fatores de estadiamento. Acho que isso para mim não está muito claro, nós não temos utilizado também. Agora, os pacientes com instabilidade de microsatélite, realmente eles podem se beneficiar da imunoterapia. Então, acho que essa é uma questão que veio para você colocar também, para quem está nos assistindo, Pilar, dessa importância de pesquisar também pelas questões hereditárias. Essa é uma área que você trabalha muito? Sim, eu acho que isso, todas as pacientes, na minha opinião, todas as pacientes que têm câncer de endométrio, você deveria fazer a imunistoquímica para ver se elas são proficientes ou não nas enzimas de reparo de DNA. E as pacientes que não forem proficientes, a gente deve encaminhar para aconselhamento genético, porque você tem uma chance de estar frente a uma família que tem a síndrome de Lynch, e aí você vai estar preocupado com a profilaxia, não só com medidas de prevenção, não só do endométrio, como do câncer coloretal. Então, identificar esse grupo do ponto de vista terapêutico para o futuro, quando a gente tiver mais acesso à imunoterapia, é importante, né? E identificar também para olhar para essa família com outro olhar e diminuir o risco de neoplasia. Acho que a gente vai viver uma mudança de paradigma com os dados moleculares, né? É muito interessante. Existe uma revisão dos casos do Portec, que a gente considera todo com risco intermediário alto, mas 55% na classificação molecular, ela na verdade é baixo risco. Então isso a gente vai ter alguns dados muito importantes do estudo Portec 4A, né? Onde os pacientes vão ser randomizados para fazer o tratamento baseado na classificação molecular ou fazer o tratamento baseado clássico. Então, eu acho que a gente vai ter um dado muito, muito interessante nos próximos anos, que se há impacto, na verdade, até em sobrevida para os pacientes, o cuidado do tratamento seria melhor se a gente tiver a classificação molecular. Então, vocês querem deixar uma palavra final sobre o principal ponto de controvérsia, na opinião, dentro da especialidade de vocês no câncer de endométrio? Na cirurgia, qual que é o principal ponto? Será que a minimamente invasiva vai ser atacada também no endométrio? Não. Ou só vai ser só lá no colo de ouro? É muito interessante. Na cirurgia não, porque a gente tem pelo menos 2 estudos fase 3 mostrando que a sobrevida é igual, né, com morbidade menor. Então, para câncer de endométrio, isso já está bem forte, bem arraigado. Em relação à cirurgia, que entra a parte de estadiamento, é o linfonodo sentinela, a evolução das perguntas, né, e que a gente tem a mais a oferecer com o protocolo de linfonodo sentinela no câncer de endométrio, que está cada vez mais forte. E realmente, assim, eu acho que ainda fica, né, apesar de eu não repetindo do grande número de estudos fase 3, a gente tem inúmeras perguntas que não estão respondidas ainda. Então, se você for pegar os dados, por exemplo, do NCCN para radioterapia adjuvante, é eu em vários cenários e gera muita confusão, né, realmente. Então, é muito importante, às vezes, até você usar alguns guidelines, né, algumas sugestões de algumas sociedades para poder se nortear e ajudar na prática clínica. Eu acho que na oncologia clínica a gente ainda precisa definir melhor qual é o grupo realmente de alto risco, e a classificação molecular deve trazer uma luz para o futuro. Acho que a gente ainda espera elementos novos para que a gente possa talvez desintensificar um pouco o tratamento e trazer menos complicações para esses pacientes. Mas e na radioterapia, Dr. Robson, o que o senhor acha em relação à evolução da modalidade da radioterapia com técnicas mais avançadas? O senhor acha que isso vai facilitar a indicação, por exemplo, na radioterapia pélvica? Sim, sem dúvida. Hoje a melhor técnica que tem de entrega de dose mais segura e de menor toxicidade é a radioterapia intensidade modulada, que é o MRT. Tem um estudo aberto do RTOG
tanto para endométrio quanto para cérvix uterino, e eles mostraram que a toxicidade e a qualidade de vida no domínio gastrointestinal, a qualidade de vida é melhor e a toxicidade é menor. Então, isso é um caminho que ajuda bastante, porque, como nós mencionamos aqui, a partir de um determinado estádio, que seria 1B, grau 3, para estádio 1, estádio 3, a radioterapia pélvica ela é de fundamental importância. Então, esse avanço tecnológico vai permitir uma melhor tolerância, inclusive num cenário de fazer uma quimioterapia junto. Você tem, inclusive, dados de câncer de colo uterino que você consegue diminuir a toxicidade, inclusive hematológica, no momento que você diminui a dose também em ossos na medula óssea. Esse é um projeto. E o que eu queria também deixar como mensagem, assim, é que na radioterapia adjuvante, é uma dúvida frequente no Brasil, se faz um pouco de confusão, a gente faz um procedimento ou outro, ou só radioterapia externa ou só bracterapia. Fazer as duas combinados, não tem qualquer nível de evidência para se fazer isso. Eu acho que foi uma invenção mais brasileira, achando que a vagina tolera. A vagina não tolera tão bem assim, você tem um reto logo embaixo, né? E nenhum estudo mostrou que essa combinação é superior. Então, por exemplo, na nossa instituição, hoje a gente faz a bracterapia nos estágios iniciais intermediários, que seria 1B grau 1, grau 2 ou grau 3 sem invasão da metade, né? Só bracterapia, e a partir daí só radioterapia. A partir desse estágio só radioterapia externa e com MRT para dar o menos toxicidade possível. Não vamos ter impacto na sobrevida, mas a menor toxicidade possível. E o ponto maior de controvérsia que eu vejo hoje é a gente achar aí nos altos riscos e no estágio avançado qual seria a melhor combinação do tratamento sistêmico com o tratamento local com radioterapia. Muito boas essas considerações, muito cuidado nessas combinações erradas de BRAC e radioterapia. A gente vê isso também no colo de útero, né, Dr. Robson? Mas essas considerações finais otimistas dos nossos colegas de redução de toxicidade de tratamentos mais individualizados para essa doença tão importante, que infelizmente promete ser o câncer ginecológico mais comum, com o controle do câncer de colo de útero, o aumento do envelhecimento populacional e essa epidemia de obesidade. Precisamos aprender muito sobre o câncer de endométrio. Gostaria de agradecer a participação dos colegas e a audiência de vocês. Até a próxima. Muito obrigado.